Professor, o senhor pode fazer um resumo para nós assim, do que foi a sua explanação de hoje? Nós tivemos a oportunidade de fazer uma apresentação a respeito da complexa relação entre a economia e o trabalho. Nessa relação tem a visão dos empresários, que são os que contratam os trabalhadores, tem a visão também dos próprios trabalhadores que exercem o trabalho, mas também tem a visão do Estado, que é responsável pela governança desta relação. E a nossa apresentação procurou desenvolver o papel do Estado, das instituições, o papel da justiça do trabalho, o papel da política voltada para o trabalho como um elemento fundamental em busca de uma sociedade mais civilizada, de uma sociedade democrática, de uma sociedade que compartilha oportunidades e o resultado da união do trabalho com o capital em torno do progresso econômico e social. Vamos falar agora especificamente sobre o tema terceirização. Na sua opinião, a terceirização é uma forma de precarização da relação de trabalho? Bem, nós já temos praticamente 3 décadas de experiência no desenvolvimento do trabalho terceirizado no Brasil. E o trabalho terceirizado vem se alterando em função da presença de instituições, da presença da justiça do trabalho, da presença dos sindicatos, da presença da negociação coletiva. Mas, de maneira geral, ainda os sinais que a terceirização apresenta são sinais associados a um rebaixamento do custo da mão de obra, de relações de trabalho instáveis, de tal forma que o Brasil deve evoluir mais rapidamente, objetivando uma regulação firme desse tipo de contratação, porque, do contrário, o progresso que o Brasil vem fazendo praticamente desde a década passada, o progresso de enfrentamento da pobreza, enfrentamento da desigualdade, pode, de alguma forma, ser contraído em função da presença de formas de trabalho precária no Brasil. Professor, a terceirização, na sua opinião, é um método positivo de dinamização das relações de trabalho? Bem, as relações de trabalho dependem do comportamento geral da economia. É uma economia que cresce, é uma economia que dinamiza as oportunidades de trabalho. A forma com que trabalhadores e empresários se relacionam, ela é demarcada pela presença das instituições, da justiça, das leis, do Estado, em última análise, do próprio sindicato, da negociação coletiva. Então, não podemos atribuir a uma ou outra forma a responsabilidade pela dinamização ou não das relações de trabalho. Se nós olharmos os últimos 50 anos, o Brasil vem avançando, vem modernizando as suas instituições. Nós éramos um país com uma enormidade de conflitos. Por exemplo, na década de 80, o Brasil chegou a ter em torno de 4.000 greves por ano. Hoje tem em torno de 500 greves por ano. É um Brasil com menos conflito nesse sentido, porque há mais negociação e, ao mesmo tempo, há uma presença de políticas públicas que permitiram elevar o salário mínimo, por exemplo, fazer com que os ganhos do crescimento econômico fossem melhor divididos entre os trabalhadores e a sociedade como um todo. Agora, essa sua visão serve tanto para o setor privado quanto para o setor público, essa matéria de terceirização? Então, a terceirização ela ganhou dimensão no Brasil num ambiente de competição muito desfavorável, em que o Brasil foi exposto à competição internacional, sem ter criado as condições para que as empresas também pudessem operar em situação isonômica da competição. Então, a terceirização terminou sendo uma das formas de mais rápida buscar uma melhor competição, mas com isso implicou rebaixar os custos do trabalho. Não é? Mas nós podemos, na verdade, ter ganhos de produtividade em que a concorrência, a competição seja saudável do ponto de vista de permitir que também os trabalhadores tenham os seus salários melhores, tenham condições mais avantajadas de trabalho. Né? Nós temos hoje um desafio enorme, que é o desafio da formação dos trabalhadores, né? Estarmos mais preparados para a própria competição internacional, e a forma flexível que nós temos hoje de emitir, né, da rotatividade, por exemplo, impede que os trabalhadores se formem, se qualifiquem, que as empresas se interessem mais em investir nos seus próprios trabalhadores, porque a possibilidade de demitir a qualquer momento pode fazer muitas vezes que o investimento em qualificação se torne apenas custo para a empresa, porque esse trabalhador qualificado pode sair da empresa e trabalhar em outra empresa. Então, essa é uma competição desfavorável e que não interessa, a meu modo de ver, num Brasil moderno, um país justo que nós queremos. A terceirização deve estar restrita à atividade meio da empresa, ou seja, há ilegalidade na terceirização da atividade fim?
Eu acredito que, tendo em vista a ausência de uma regulação das terceirizações no Brasil, nas suas diferentes formas, essa interpretação em separar a atividade meio e fim foi adequada porque, de alguma forma, evitou que nós tivéssemos avançado muito mais em termos de precarização do trabalho. Então, isso ajudou a organizar do ponto de vista do que é possível e do que não é possível em termos de terceirização, né? Mas, ao mesmo tempo, a perda desta divisão entre trabalho meio e fim pode significar, na verdade, uma profunda reforma trabalhista no Brasil, porque o desaparecimento entre o que é trabalho terceirizado em atividades fins ou meio, o desaparecimento dessa divisão pode fazer então que nós tenhamos uma avalanche de ocupações cada vez mais terceirizadas, e isso pode implicar um sentido inverso que nós temos colhido nos últimos anos, que é um movimento de elevação dos empregos, em geral de baixa renda, protegidos que são pela legislação trabalhista, pelo salário mínimo. Então, há esse risco que, a meu modo de ver, precisa ser muito melhor analisado em relação ao fim dessa divisão entre trabalho meio e trabalho fim, porque isso generalizaria a terceirização sem muito critérios e cuidados necessários. Quanto à jurisprudência no TST, em que sentido que ela caminha? A jurisprudência construída já há mais tempo em torno do tema da terceirização foi absolutamente fundamental, porque ocupou um vazio deixado, infelizmente, pelo próprio legislativo e executivo, né? Nós não temos uma regulação, uma legislação que estabeleça critérios para a própria terceirização. Ela vinha ocorrendo de forma selvagem e, nesse sentido, a Justiça do Trabalho estabeleceu critérios, normas que podem ser criticadas por um ou por outro lado, mas a ausência desse enunciado certamente nos colocaria numa situação bastante desfavorável e longe daquilo que nós almejamos para o Brasil, que é um Brasil com um padrão civilizatório elevado. A terceirização, especificamente no setor público, existe uma discussão que trata da questão de abrir margem a contratações irregulares, né? Como, por exemplo, até ilegais, como, por exemplo, contratação de parentes e tal. Qual a sua opinião sobre isso? Isso são, a meu modo de ver, efeitos que decorrem da introdução da Lei de Responsabilidade Fiscal, né? A Lei de Responsabilidade Fiscal estabeleceu parâmetros máximos para gastos com pessoal, com custeio, né? E municípios, estados e mesmo a União têm responsabilidade por uma série de atividades, mas que não podem ultrapassar um determinado limite de custo de pessoal. Portanto, o custo de pessoal ele termina sendo subtraído na medida em que o setor público contrata terceirizados. Então, por hipótese, antes nós tínhamos uma série de funções como secretaria, por exemplo, segurança, contratado diretamente pelo setor público. Mas pelos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, esses tipos de ocupação deixaram de ser feitos concursos, né? E agora se utiliza a terceirização. Então, isso é um efeito que decorre, ao meu modo de ver, de uma legislação que procurou organizar as finanças públicas, mas ela gerou um efeito que, nesse sentido, ele vem também traduzido em problemas do ponto de vista do sistema de contratação, não é? Há sinais, mas que precisam ser comprovados, até de corrupção, porque muitas vezes o trabalhador terceirizado termina custando muito mais à empresa que o contrata, mas o salário que ele ofere, ao final, é um salário muito menor do que o próprio trabalhador contratado diretamente. Então, tem questões que, a meu modo de ver, resultam justamente do fato de nós não termos uma regulação decente, adequada do trabalho terceirizado no país. Mas estamos caminhando para ter, né? Parece que já existem projetos. Existem, né? Projetos existem, a questão é de uma definição de parte do Congresso, né? Esse é o papel que se espera do Congresso, legislando sobre fenômenos novos, né? Evitando que nós tenhamos desequilíbrios na relação entre o capital e o trabalho.